Bom dia, meu amigo, minha amiga, tudo jóia? Eu gostaria de lhe convidar a fazer uma reflexão a respeito de um vídeo que está viralizando na internet, que está circulando. Com certeza é um vídeo impulsionado. Eu quero comentar e analisar a respeito do que está por trás desse vídeo que está viralizando. Então eu lhe convido para assistir esse vídeo, mas sem viés ideológico, sem amor ao seu partido, ao seu político. Eu gostaria que você analisasse, assistisse esse vídeo com calma e tentasse enxergar esse fato de fora, como se você não estivesse fazendo parte dessa história. Dá só uma olhada no vídeo que está viralizando, no vídeo que está sendo pago e impulsionado para circular nas redes sociais agora. Hoje é dia 8 de janeiro. Estou sentada na cadeira do traidor da pátria de Mato Grosso. Olha o outro do lado aqui, ó. Olha o outro, Jaime Campos. Traidor da pátria. Wellington Fagundes. E eu quero dizer, como mato-grossense, meu nome é Alessandra Faria Rondon. Eu só saio daqui a hora que os traidores da pátria estiverem presos. Tá? Carlos Bárbara, Wellington Fagundes e Jaime Campos. Queremos intervenção militar. Intervenção militar já. Tá? Então, meus amigos, eu não consegui verificar essa informação que essa moça especificamente realmente pegou 17 anos de cadeia. Mas eu vou utilizar esse vídeo como exemplo porque eu acho, na minha opinião, que é um absurdo uma moça como essa ter pego 17 anos de cadeia, ou nem que não seja verdade esses 17 anos, eu acho um absurdo a galera que foi lá invadir o dia 8 de janeiro ter ido para cadeia, a maioria. Por quê? Porque quebraram o Congresso, está errado, mas existe o sistema de câmeras lá do Congresso. Então a polícia sabe quem foi que quebrou, a polícia tem filmagens de quem quebrou todas as peças e tudo que foi quebrado dentro do Congresso. A polícia sabe, por quê? Porque está gravado em vídeo. Tem sistema de câmera em todo o Congresso. Então, o fato de prenderem essa moça, os outros patriotas, simplesmente porque estavam juntos, eu acho o cúmulo. Por quê? Porque essa galera não tinha o que fazer, a gente que não estava trabalhando. Eles não tinham que trabalhar, estavam de varde, convidaram para ir para o acampamento, foram para o acampamento, lá do acampamento todo mundo saiu, foram invadir o Congresso, ela foi junto. Não só ela, mas a maioria das pessoas foi junto. Mas não foi ela que ficou questionando as urnas eletrônicas por 4 anos. Que ficou questionando, não vale, porque esse negócio não tem que ser impresso. Não foi ela que espalhou vídeos nas redes do WhatsApp. Não foi ela que pagou os ônibus para levar essa galera, que estava desocupada, para os acampamentos e para invadir o Congresso. E outro detalhe muito importante que a gente precisa analisar e levar em consideração é o seguinte: o Bolsonaro não reconheceu o resultado das urnas. O Bolsonaro não passou a faixa para o Lula. O Bolsonaro não fez isso. E só mais um detalhe muito importante: o golpe só não deu certo por isso daqui, o golpe quase deu certo. O comandante da Marinha queria dar o golpe, o comandante do Exército que ficou meio que daí que não deixou. Mas quase foi isso aqui que faltou para dar o golpe de Estado no Brasil. E o golpe só realmente não aconteceu porque o governo americano podou os militares. O governo americano falou que não vai ter golpe. Porque o governo americano é superior hierárquico das Forças Armadas brasileiras. Sempre foi em toda a nossa história. Você pode ver. O que você está falando? Cara, tudo que eu estou falando, isso aí qualquer um pode pesquisar na internet. E é óbvio que o superior hierárquico das Forças Armadas brasileiras nunca foi o presidente da República. Nunca foi o Congresso. O superior hierárquico das Forças Armadas é o governo americano. E isso é fato. Agora você veja bem. O golpe não aconteceu por causa disso. Se tivesse acontecido esse golpe, essa moça estaria cheia de orgulho contando para seus parentes que ela foi lá no Congresso quebrar o Congresso, foi lá no Congresso fazer vídeo. Por quê? Porque ela ajudou na Revolução, porque ela ajudou a acabar com o sistema corrupto do Brasil. Por quê? Porque a galera que foi lá invadir o Congresso estava realmente querendo acabar com o sistema corrupto. Essas pessoas não são pessoas más ou pessoas ruins, são pessoas que realmente sabem e enxergam que o sistema político brasileiro é um sistema corrompido que não funciona. É gente que sabe, que enxerga que não dá certo. A nossa política nunca vai dar certo por causa da maneira com que as coisas funcionam no Brasil. E como que as coisas funcionam no Brasil? Aonde está o assistente de ordens do Bolsonaro, o Mauro Cid?
o cara que escreveu o golpe pro Bolsonaro, o assistente de ordem, o cara que fazia todas as conexões dentro das Forças Armadas e intermediava e fez o que pôde para negociar e fazer com que o golpe acontecesse. O tenente-coronel Mauro Cid. Aonde está o Mauro Cid hoje? O Mauro Cid hoje está em casa, comendo caviar, degustando vinhos caros e queijinhos raros e dando risada do povo trouxa que está preso na Papuda, porque foram nas manifestações. Não vamos se limitar só a esse exemplo do tenente-coronel Mauro Cid. Vamos falar de negócios que aconteceram lá atrás. Aonde está o Palocci, que fez aquela famosa delação contra o Lula? Em casa, degustando vinhos caros e queijinhos raros e dando risada do pessoal que está preso na Papuda. Aonde está o Eduardo Cunha, que foi pego com milhões de reais na Suíça, que fez o impeachment da Dilma, que é inimigo do PT. Está em casa, degustando vinhos caros e queijinhos raros e dando risada do povo que está preso na Papuda. Aonde está o Paulo Maluf, que roubou por décadas, anos, vários anos, passou a vida inteira roubando o Estado de São Paulo, o Congresso Brasileiro, a vida inteira roubando, cheio de malandragem, de falcatrua e de processos que nunca andaram, que acabaram andando depois que ele tinha 70 anos. Onde está o Paulo Maluf, baita ladrão, inclusive seus filhos, todos ladrões, baita ladrões? Estão todos em casa, degustando vinhos caros e queijinhos raros e dando risada da cara dos otários que foram no dia 8 de janeiro se manifestar contra esse sistema corrupto. Mas para a gente fazer uma análise justa e decente é necessário falar dos amigos do PT também, né, gente? Aonde está Gedel Vieira Lima, aquele gordinho safado que foi pego com 51 milhões de reais, que levou uma semana para a polícia contar o dinheiro vivo, que estava no apartamento do Gedel Vieira Lima. A polícia pegou o dinheiro, chegou a prender o Gedel, mas nunca perguntou, quis saber de onde é que veio o dinheiro. Ninguém foi preso, ninguém deu dinheiro pro Gedel, né? Ele apareceu com o dinheiro lá no apartamento, mas nasceu lá o dinheiro. A polícia não quis aprofundar e não pegou quem deu o dinheiro pro Gedel Vieira Lima. Simplesmente o Gedel Vieira Lima tinha aquele dinheiro no apartamento, ficou de bico fechado, e aonde o Gedel Vieira Lima estava na época da campanha agora de 2022? Fazendo campanha para o Lula. Só não recebeu um cargo do Lula ainda, porque a galera ainda lembra do Gedel. Mas assim que a galera esquecer do Gedel, com certeza o Lula vai arrumar um carguinho pro Gedel no governo. E aonde que esse Gedel Vieira Lima está cumprindo a sua pena por ter pego 151 milhões de reais que nasceram dentro do seu apartamento? Em casa, degustando vinhos caros, queijinhos raros e dando risada do povo patriota que foi se manifestar contra esse sistema corrupto. Agora, por que o Mauro Cid está em casa, o Paulo Maluf e seus filhos estão em casa, o Gedel Vieira Lima está em casa, o Eduardo Cunha está em casa, todos em casa, degustando vinhos caros, queijinhos raros e dando risada do povo otário que foi se manifestar no dia 8? Porque no Brasil, para uma pessoa ser presa, ela só pode ser presa depois do trânsito em julgado. Ela tem que responder ao processo em primeira instância, segunda instância, em terceira instância, talvez calhar um dia, se o juiz tiver tempo de ver. Aí sim que a pessoa precisa ir cumprir a sua pena na cadeia. Mas claro, esse tipo de lei, esse tipo de procedimento só acontece para quem tem dinheiro. Então, quem tem dinheiro responde processo de liberdade até que seu trânsito em julgado termine. Né? Lembra que o Lula, o problema é que o trânsito julgado do Lula acontecia em semanas, né? Primeira instância, segunda instância, prende, não prenderam mesmo ilegalmente. A prisão do Lula foi ilegal porque para ser preso no Brasil é só depois da última instância. Mas para o Lula foi uma exceção, que prenderam antes, e para todos os outros corruptos. Essa é uma lei sagrada. Por quê? Porque eles têm dinheiro para comprar juiz. E é assim que funciona. Mas o que esse peão está falando, que a nossa justiça não funciona, que os juízes vendem sentença no Brasil? Gente, eu não estou falando isso. Quem fala e mostra e prova isso é a história recente que a gente vê na televisão. As notícias contam essa história. Juiz no Brasil não passa de um bodegueiro. A justiça, o fórum, é uma bodega. É lá que se comercializa habeas corpus. É lá que se negocia sentenças para poder serem cumpridas em liberdade até o trânsito em julgado. Então quem tem dinheiro no Brasil, compra a justiça na bodega do fórum. Vai lá no fórum, me dá 4 quilos de justiça aí com o juiz, que é o bodegueiro, o juiz vai determinar que não. Esse cara é culpado, esse cara é criminoso, mas ele vai responder o processo
em liberdade. É assim que funciona, não sou eu que estou falando. Quem está falando isso, quem está mostrando e provando, é a história que a gente está assistindo na televisão. Se você analisar tudo que eu falei até aqui, você não vai ter opção a não ser chegar à conclusão que a gente vai chegar no final desse vídeo. Mas antes de chegar na conclusão, eu gostaria de mostrar um outro vídeo, para lhe mostrar uma outra peça desse mesmo quebra-cabeça, para a gente montar essa estrutura, para a gente ter um entendimento melhor do que está acontecendo e do que poderia talvez numa dessa ter acontecido. Eu quero mostrar um vídeo agora do Bolsonaro agradecendo os PIX, porque durante a pandemia, enquanto o João Dória era governador do estado de São Paulo, o Bolsonaro foi para São Paulo e não usou máscara. E o João Dória, como era governador e daí então inimigo do Bolsonaro, lembrando-se de passagem, que o João Dória foi eleito por causa e na sombra do Bolsonaro, foi eleito governador do estado de São Paulo, porque ele veio com a slogan de Bolso Dória, ele colou a imagem dele, a imagem do Bolsonaro, como o Bolsonaro estava em alta, ele surfou na onda e conseguiu se eleger governador de São Paulo nas costas do Bolsonaro. Depois que João Dória foi governador de São Paulo, ele traiu o Bolsonaro e ficou praticamente um inimigo político, enquanto Bolsonaro era presidente. E durante a pandemia, Bolsonaro foi até São Paulo e não usou máscaras. E João Dória falou, não, muta esse cara. O governador falou, não, tem que multar esse cara, porque é presidente do Brasil, mas ele também está sujeito às normas e às leis do Estado. E o Bolsonaro recebeu 800 mil reais em multas porque não usou máscara em São Paulo. E o que o Bolsonaro fez? Chamou seus apoiadores e pediu PIX, para que seus apoiadores pagassem a sua multa com o estado de São Paulo, porque ele não tinha dinheiro. Ele falou que não tinha 800 mil reais para pagar a multa que ele recebeu na pandemia do João Dória. Então o Bolsonaro pediu para seus apoiadores pagarem a multa para ele. Ele fez uma campanha de PIX e pediu para que os apoiadores ajudassem ele a pagar esses 800 mil reais em multa que ele tinha recebido no estado de São Paulo. E o que aconteceu? Os apoiadores contribuíram para valer, juntaram mais de 17 milhões de reais para o Bolsonaro pagar os 800 mil reais em multa. E aqui eu quero mostrar para você o vídeo dele agradecendo os apoiadores, que conseguiram levantar o valor de mais de 17 milhões de reais em PIX, para ajudar o Bolsonaro a pagar a tal multa. Muito obrigado a todos aqueles que colaboraram comigo no PIX há poucas semanas. Mais do que o valor depositado, quase 1 milhão de pessoas colaboraram, com 1 centavo a 20 centavos, a 20 reais em média. Muito obrigado, dá para pagar todas as minhas contas, ainda sobra dinheiro aqui para a gente tomar um caldo de cana e comer um pastel com a dona Michele. 17 milhões, dá para tomar um caldo de cana e comer um pastel com a esposa, né? Mas comprar mais, pelo menos 17 imóveis, né? 17 apartamentos. Ou um prédio, mais um prédio. Então, gente, o que acontece? Quero analisar o seguinte, ó. Você veja como o nosso sistema funciona. A gente tem os políticos e a gente tem a justiça. A nossa justiça é um comércio. Aí eu pergunto para você, analisando friamente, sem viés ideológico e sem amor a político nenhum, nem ao Bolsonaro, nem ao Lula. O Bolsonaro não poderia ter pego esses 17 milhões de reais que ele recebeu para pagar essa multa e comprar juiz para que os patriotas que foram presos no dia 8 pudessem responder o processo em liberdade? O Bolsonaro não poderia ter utilizado esses 17 milhões para ajudar de alguma forma a família dessas pessoas que foram presas? Por quê? Porque essas pessoas foram enganadas por ele. Porque ele é responsável pela prisão dessas pessoas. Porque essas pessoas apenas foram lá porque o Bolsonaro não passou a faixa para o Lula. Porque o Bolsonaro questionou a vida inteira o resultado das eleições, questionou as urnas eletrônicas. O Bolsonaro incentivou essas pessoas a irem aos acampamentos e a irem à manifestação no dia 8. E as pessoas que realmente quebraram o Congresso, a polícia tem filmado na câmera. Que as pessoas... Por que o Bolsonaro, com o poder político que ele tem, ele não fez o que pôde para fazer com que a justiça realmente fosse feita? Para que as pessoas que quebraram os imóveis lá, que quebraram os móveis, o relógio, aquelas coisas que foi quebrado, para que essas pessoas que têm a prova filmada, que quebraram determinada mobília, cara. Os caras só quebraram mobília, foi só isso que os caras fizeram. Eles quebraram móveis. Quebraram cadeira, quebraram escrivaninha, mesa. Por que essas pessoas não respondem pelo crime de ter quebrado um relógio, ou pelo crime de ter quebrado uma cadeira, pelo crime de ter quebrado uma escrivaninha? Porque esse realmente foi o crime, foi quebrar móveis, foi quebrar mobília, eles quebraram as mobílias. Esse é o crime que essas pessoas poderiam realmente responder.
Mas agora você veja bem, é justo o Gedel Vieira Lima, que foi pego com 51 milhões de reais num apartamento, está em casa? É justo o Eduardo Cunha, que foi pego com milhões na Suíça, está em casa? A família do Paulo Maluf, junto com seus filhos, que são todos ladrões, estarem em casa, esperando o trânsito em julgado? O Mauro Cid, que faz parte do mesmo caso, do mesmo assunto, estar em casa? É certo o Malafaia agora convocar manifestações para o dia 25 de fevereiro e ficar por isso? Malafaia é totalmente responsável, também fez pronunciamentos, também questionou o resultado das urnas. Tá certo o Bolsonaro pegar esses 17 milhões de reais e investir e ficar rendendo juro, botar esse dinheiro para render juro, para ganhar dinheiro sem trabalhar, simplesmente especulando no mercado financeiro? Vocês acham certo que pessoas hoje ainda, agora em fevereiro de 2024, ainda estejam sendo influenciadas a irem a uma avenida fazer uma manifestação em defesa do quê? Em defesa de que o Bolsonaro não responda pelos crimes que cometeu na justiça? Por que esse povo não faz uma manifestação contra a prisão dos patriotas que estão na cadeia? Por que os próprios bolsonaristas abandonaram os patriotas que estão na cadeia? E agora, de boa, eu quero analisar o seguinte. Ah, você não pode, porque eu te sigo porque eu sou de esquerda. Gente, vamos ser honestos. Vamos ser honrados. Vamos defender a verdade. A verdade é que diante de uma covardia que está sendo feita, se você se cala, você é mais covarde do que quem provoca a covardia contra as pessoas vulneráveis. Essas pessoas pobres que estão presas por causa do dia 8 de janeiro são vítimas do Bolsonaro e da sua covardia. Não importa quem você defende, se você defende o Lula ou o Bolsonaro, essas pessoas que estão presas na Papuda por causa do dia 8 de janeiro, estão presas por serem vítimas de um sistema corrupto e principalmente de uma justiça covarde, corrompida e principalmente corrupta, que é a justiça brasileira. Porque a justiça no Brasil apenas existe para justificar a utilização da força do Estado contra as pessoas pobres. E você pode ver a prova disso nesse caso dos patriotas. Então, muito obrigado pela sua atenção, te agradeço de coração, peço perdão por não responder os comentários, peço que você comente, é importante a gente comentar. Quando dá tempo eu leio os comentários e principalmente quem assiste o vídeo, quem tem essas informações já em sua mente, quem tem a sua opinião, é importante expressar a sua opinião aqui nos comentários para que a gente em conjunto e comunidade consiga achar uma solução para o nosso país. Eu sei que muita gente fala, primeiro o comentário mais comentado nos meus vídeos, ah, você nem mora no Brasil. Eu não moro no Brasil, mas eu amo o Brasil. Eu só não estou no Brasil porque eu sou um trabalhador. E um trabalhador no Brasil é discriminado e não tem uma vida digna. Porque um salário de R$ 1.412 não é um salário digno de uma pessoa que trabalha. R$ 1.412, no preço que as coisas estão no Brasil, não é. Ninguém deveria jamais aceitar receber essa mixaria por um mês de vida, um mês de trabalho para uma empresa ou fazer alguma coisa, porque que alguma outra pessoa fique ganhando dinheiro em cima do seu trabalho. Mas não vamos misturar os assuntos. Gente, muito obrigado de coração pela sua companhia. Gostaria de apenas analisar e fazer essa reflexão. A reflexão final é, o problema não são os patriotas, o problema não é o Bolsonaro, o problema também não é o Lula, o problema é o sistema. E principalmente o sistema judiciário, que não passa de uma bodega onde o juiz é bodegueiro e o fórum é onde se compra e se comercializa sentenças. Agora tenho dito, e agora eu fui!